Pronto, pronto, amigo, pode se apresentar aí. Ok, eu me chamo Romildo Sena Batista. Ah, eu trabalho com missões há aproximadamente uns 27 anos. Eu fui encontrado por Cristo, essa é a linguagem que eu uso. Eu era um drogado, viciado, já estava quase virando mendigo, quando foi um dia Cristo me encontrou, isso em 1991, por aí. E desde aquele dia, que foi um encontro assim diferente, eu não vi nada anormal a não ser Cristo falando comigo ah, e me conclamando aquele dia para servi-lo. E desde aquele dia, nunca mais eu o abandonei e o sigo até hoje. Passei 4 anos em Jocum com o Edson, fiz um seminário de teologia na Igreja Batista aqui em Manaus, no Instituto Batista. Plantei duas igrejas, uma entre os ribeirinhos do ano de 2000 até 2007 e outra igreja com missões urbanas aqui na cidade de Manaus. Eu sou de Manaus e estou atualmente agora com uma igreja batista em um bairro local aqui. Mas vocês podem perguntar. Em resumo, é isso. Se deixar, eu vou falar demais e a live vai se alongar. Mas eu queria lhes dizer que é um privilégio estar aqui com os irmãos para falar um pouco do projeto missionário que a gente tem no Rio Solimões, onde eu já trabalho há aproximadamente 20 anos, onde eu já plantei igreja e em algumas vezes eu fui em outras comunidades que ainda não têm trabalho e tenho ido esporadicamente para fazer um trabalho missionário junto a algumas comunidades do Rio Solimões, chamado Médio Solimões. Então é isso, você pode ficar à vontade se alguém tiver uma pergunta, por favor. Depois eu compartilho com vocês alguma coisa da palavra de Deus. Romildo, eu tenho aqui umas perguntas, né? A apresentação já foi, né? Como é que foi o teu chamado assim para a obra missionária? Conta aí pra gente. Depois que Cristo me tirou das drogas, eu senti desejo de estudar a palavra e eu me inscrevi em um Instituto Batista Bíblico aqui em Manaus e cursei por 3 anos e meio. Já no período em que Cristo me libertou, eu já sentia o desejo de falar do Evangelho e de me preparar um pouco mais. Saindo do instituto, eu fui para a missão, que foi aonde aqueceu mais, né? Devido à convivência missionária que a gente tinha com outros missionários e ouvindo sobre o campo, ouvindo sobre África, sobre missões na Ásia, lidando diariamente com pessoas. A ETED me ajudou muito nesse sentido, porque eu trabalhei com o ETED por 3 anos. Então, andando com equipes, andando com missionários, falando diariamente, isso aí só aqueceu um pouco mais. E aí, nunca mais eu parei, fazem aproximadamente uns 27 anos que eu caminho com Cristo e que eu faço missões. Quando eu estava no seminário, eu plantei uma igreja aqui em Manaus, junto com um outro colega, e mais essas duas igrejas. É um desafio plantação de igrejas. E as três que Deus me deu o privilégio de plantar, foram três situações diferentes. Então, desde que Cristo me libertou, que eu sinto
desejo missionário, que tenho andado com ele e que o sirvo em missões. A tua TED foi em 97, foi, Romildo? Ou De foi em 96? 97, foi a primeira de 97. Eu cheguei 97. na base em 96. Eu fui como voluntário 3 meses antes de iniciar a TED. Então, eu já tive aquele preparo antes, eu já conhecia um pouco o ambiente antes de iniciar a TED, e eu comecei a minha TED em janeiro de 97. Aí fiquei até o ano 2000, foi quando eu vim para Manaus de volta e fui trabalhar com a Igreja Presbiteriana de Manaus, que me enviou para o campo em Codajás, que é uma cidade do interior, a 240 quilômetros de barco. Isso dá aproximadamente quase 20 horas de barco. E ali eu fiquei, plantei a igreja e continuei com a igreja presbiteriana por 12 anos. Plantei duas igrejas em 12 anos para eles, né? Com situações diferentes. Uma entre os ribeirinhos e outra em missões urbanas, que são contextos muito extremos, assim. Para quem conhece aqui um pouco os rios, os lagos, regiões daqui, você nota a, a diferença que tem de campo, em você trabalhar em um campo urbano da cidade e em você ir lá para o beiradão. São dois extremos e desafios diferentes também. Ah, É isso aí. legal. Quando o Romildo chegou na base, eu já era obreiro, né? Eu já estava 2 anos Uhum, na Jocum. A minha TED foi em 95, né? A uhum, primeira, e a do Romildo foi em 97. A gente foi muito uhum. parceiro, a gente morava vizinho, né, Romildo? Lá no Minhocão, né? O Isso nome do lugar, aí. Minhocão. Minhocão Minhocão. era uma favela que tinha lá no final da Jocum, né? Muito frio. Tinha a época do frio ali, era Muito frio mesmo. frio. É. A telha de Mas amianto, você levantava o braço, você pegava na telha. para mim foi um desafio morar ali, Edson, porque eu sou de uma área, região extremamente quente, né? O Manaus dá 40, 45 graus. O calor aqui é intenso. E Contagem é frio, né? E na época do frio ali é frio mesmo, de doer os ossos. Então eu sofri um pouco com o clima, né? Mas me habituei também, fiz muitas amizades boas, das quais você é um amigo, como tenho outros, né? Mas Jocum para mim foi um desafio, porque o Instituto Batista que eu estudei, ele era muito extremo no sentido doutrinário litúrgico. Você entrava na sala, o professor cantava 2 hinos ou um hino, e assim, eu fui instruído em um estilo que alguns chamam de tradicional, né? Que hoje a gente já tem uma linguagem diferente chamada reformado. Mas assim, a conciliar com o pensamento litúrgico de Jocum, para mim, foi um desafio. Você entrava às 9 horas da manhã, era aquela época as classes eram de 100, 120, né, Edson? Eu acredito que Era, aquela época muita foi aluno. a época que De ouro. A Jocum mais produziu em, em termos de conclamação de jovens, porque eram 100 alunos por turma. Em um ano eram 200. Entrava 100, saía mais 100, já tinha outra turma. Foram uns 4 anos assim. Então,
conciliar as duas coisas, para mim, foi um pouquinho difícil, né? Mas eu costumo dizer que eu ganhei muito. Eu ganhei no respeito, amizade, o companheirismo, alguns irmãos que ainda eu tenho com apreço. E assim, o Jocum para mim foi uma grande bênção na minha vida, né? E o meu irmão ainda continua por lá. Eu acredito que ele já deve ter uns 30 anos lá, não tem esse? Por aí. É, Ele eu acho que ele fez chegou até novinho. de. Eu já tô. Se eu tivesse em Jocum ainda, eu ainda ajudo aqui a Jocum aqui, Jocum Praia. Se eu tivesse em Jocum, agora eu estaria com 26 anos de Jocum, né? Teu irmão deve É, ter mais ou menos isso, um pouco a ele mais, né? Ele chegou passou, antes de mim. ele passou quase 20 anos na China, né? Praticamente as É, filhas dele se criaram lá. E só saiu por conta das ameaças da de vida, perseguição. né, que ele sofreu. Pessoal, o Romildo, ele é um excelente cozinheiro, viu? Ele fazia Uhum. comida lá, era o Romildo, a gente tinha lá no Minhocão, a gente fazia, se juntava, o Romildo fazia peixe na palha, fazia um monte de comida lá, sempre Ah, era, é. ou era eu ou o Romildo, era a gente que se salvava o povo, né? E quando o Romildo chegou na base, eu era o líder eu trabalhava nos projetos internacionais, Sei. né, divulgando, e eu era o líder do trabalho na base também, à tarde, para os alunos. Então, o Romildo Uhum. carregou muito carrinho de mão lá, eu botava moral nos alunos de tarde para os meninos trabalhar. Eu era o carrasco do povo. E o É, Romildo era um grande jogador também, lá de futebol, só não era melhor do que eu, porque eu era o craque da Jocum, era o mas cara, era o cara. eu era o cara. Romildo, como foi Uhum. o começo aí do trabalho com os ribeirinhos? Bom, com os ribeirinhos, eu fui enviado para a cidade para procurar um terreno, né? Uma cidade de 12 mil habitantes e a igreja não tinha trabalho. E me enviaram para lá, me deixaram em uma lancha no porto, eu tive que subir. Já tinha ido com uma equipe antes e eu tive que procurar um terreno na cidade para a igreja comprar e a gente fazer o trabalho, né? E isso levou um tempo, mas eu consegui, com a graça de Deus, um terreno para a igreja que fica bem no centro da cidadezinha de 10 mil habitantes, e é um quarteirão, tem 4 ruas cortando. E é o maior terreno que eles têm de igreja nesse rio, né? Eu estou falando do rio Solimões. O Amazonas ele é banhado pelo Rio Negro, que passa à frente de Manaus. Aí tem o Solimões, que é onde dá o encontro das águas, vocês já devem ter visto um pouco. E tem o Amazonas, que é descendo, que já vai dar no Pará. O Solimões é o maior rio que tem aqui. E nesse rio, a igreja tinha 6 igrejas em várias comunidades, né? Apenas 6. A que eu fui plantar era a 7ª. E eu comecei esse trabalho praticamente com crianças, porque eu cheguei em uma cidade que eu não conhecia ninguém, exceto um pastor de uma igreja batista que me deu apoio. Então foi um desafio levantar esse trabalho. E a minha estratégia foi trabalhar com as crianças, crianças de 7, 8, 10 anos, que hoje alguns têm 20, 27. Eu mandei foto para o Edson do Roberto. O Roberto ele é até maior do que eu, tem quase uns 2 metros. E eu conheci o Roberto nessa época com 7 anos. Ele fazia parte dos trabalhos com criança que eu fazia. E nesse trabalho com as crianças, eu tinha que ir para o meio deles para jogar bola. Eu comprava bolinha de gude, eu ia brincar com eles. Eu arrumava pipa, linha, ia empinar pipa com eles. Eu tive que me misturar um pouco e me tornar uma criança no meio deles para ir trazendo.
E quando as crianças começaram a vir, os pais também chegaram. E aí a igreja foi se formando devagar. Eu tenho uma história, eram aproximadamente 6 ou 7 jovens, crianças, assim, em média de 10 até 12 anos, que eles queriam tocar violão. E aí eu consegui alguns violões, mas eu não tinha quem ensinasse. Então eu fui à Igreja Batista da cidade, falei com um irmão que tocava, ofereci um valor para ele nos auxiliar para vir dar aula para as crianças, e ele colocou uma dificuldade imensa. Eu fui na Assembleia de Deus, a proposta foi a mesma, com o tocador de lá. Também ele botou uma dificuldade. Aí eu fui na casa paroquial da Igreja Católica. E eu criei um certo relacionamento com o padre da cidade. Então eu tinha um acesso para entrar e para falar e para conversar. E tinha um jovem de lá que ele tocava e era o músico da Igreja Católica que topou em ensinar os garotos da igreja. Então a gente levou um período de um ano e os meninos já estavam tocando, e muito bem. Hoje, se você for em Codajás, os garotos que eu comecei esse trabalho, que eram as crianças de lá, eles já estão homens, casados, com suas esposas, filhos, família, e são os que tocam e os que levam a igreja à frente. Então, esse trabalho ele começou praticamente com crianças. Agora, foi um investimento grande, porque você quer chegar em um lugar para plantar uma igreja, e a mentalidade que a gente tem às vezes é de ganhar pessoas adultas, para que o negócio tome corpo, né? Dificilmente você quer perder tempo, entre aspas, com crianças e ensiná-las. E enquanto eles eram crianças de 10, 12, até a faixa de 12 anos, eu fiz essas duas coisas com eles. A primeira foi ajudá-los com a música. Agora tem muitos músicos bons lá, que nasceram nessa época. E eu ensinei muita teologia para eles. Eu tinha uma classe bíblica que funcionava todos os dias. E vinha garotos, às vezes, de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu abria a classe. Construí uma casa, que eu chamava de a casinha das crianças, onde a gente fazia classe, às vezes fazia culto, e eu oferecia para as mães para a gente fazer aniversários. Quando uma criança tinha um aniversário, havia uma cooperação, a gente fazia o bolo e aí trazia os demais para comemorar. Então foi um trabalho assim de investimento. Isso levou 7 anos. Quando eu saí de lá, eu entrei e não tinha nada. Eu construí dois prédios, tem uma estrutura metálica lá, é igual uma quadra grande, que também foi outra luta, porque não tinha dinheiro, não tinha recursos, e a gente foi fazendo, e Deus foi abençoando, mas eu consegui deixar uma estrutura, não só física, mas espiritual. Já havia, quando eu saí, quase 10 daqueles que eram crianças batizaram, já eram membros e faziam parte do corpo, como ainda fazem hoje. É um desafio, porque o interior do estado
ele é difícil de se trabalhar. Ele não é como a cidade. A mentalidade do povo ribeirinho, ela é um pouquinho diferente. É aquilo que a gente chama de povo desconfiado. Quando você chega, você tem que saber entrar, você tem que ter palavra, você tem que falar, eu vou fazer, porque eles ficam de olho. Então, você é muito mais observado naquilo que você faz do que no que você fala, né? E o trabalho tá lá. Fazem 20 anos que eu vou para lá e continuo ainda. Continuo trabalhando. Tem a igreja daqui, do Piorini, que é um bairro que eu iniciei também, já foi um outro contexto por ser bairro de Manaus. E aqui, por a igreja mãe estar presente, o pastor enviou 3 famílias para começar comigo. Eu queria começar no mesmo estilo. Eu já tinha um grupo com crianças e já estava começando a pegar vento. Mas aí o pastor disse, não, isso vai levar tempo, eu vou mandar o fulano, vou mandar o ciclano e vou mandar o beltrano, né? E 3 famílias chegaram, de pessoas aparentemente maduras. Foi difícil lidar com eles, muito mais do que com as crianças. Eu já falei um outro dia em um curso de plantação de igrejas, que às vezes é muito mais fácil e é muito melhor e muito mais saudável você começar do zero, começando com crianças, com adolescentes. Você discipulando os pequenos. Quando você pega alguém que vem de uma outra igreja, que já tem um tempo de fé, é muito mais difícil de trabalhar. Eu senti essa dificuldade. Talvez esse tenha sido um desafio para mim. Outros podem ter começado assim e se deram bem. Mas, no meu caso, eu preferi, ainda prefiro, se tiver que iniciar de novo, fazer um trabalho do zero, começando com investimento nas crianças. Ainda mais, Edson, que as crianças de hoje, elas crescem muito rápido, né? Os meninos de hoje, se você for em Codajás, eu sou muito conhecido e tem alguns adultos que conversam hoje comigo. Essa semana mesmo eu encontrei um aqui no centro de Manaus que lembra daquela época. Mas o senhor é o pastor daí, sou eu. Pois é, eu lembro. Ele foi contar as histórias. Coisa que eu não lembro, mas ele era uma criança e ele lembra, hoje é adulto. Alguma coisa que eu falei que ficou na mente, ficou no coração. Então, você começar assim é saudável demais, demais mesmo. O problema da plantação de igreja é que quem vai plantar uma igreja, às vezes, é imediatista. Ele quer as coisas assim, ó, e não vai. O negócio é cavar, é difícil. O discipulado de Jocum me ajudou um pouco nesse sentido, né? Eu fiz TD. TD é uma escola de treinamento e discipulado. Eu também apliquei algumas coisas nesse sentido. Então, foi assim que eu iniciei as duas, né? Uma foi só com criança e a outra foi com pessoas adultas, mas que eu tive mais problemas com os mais adultos do que com as crianças. Eu acho que o Tony entrou aqui também, o Tony Negão lá da... Eu acho que tá. Eu vi aqui o Tony Oliveira, Antônio Carlos Oliveira. Não foi? Antônio Marcos. Antônio Marcos. Antônio Marcos. Antônio Marcos, é ele mesmo. Prazer tremendo estar com vocês. Grande. É o Tony. É Tony. Tony diretamente da Senegal. O Negão tá aqui com a gente. Beleza. Prazer tremendo. Oi, Tony. Tony Romildo está passando aqui a visão lá do projeto dele.
Eu já marquei com o Tony, que o Tony também vai fazer uma live com a gente, né, Tony? Falando sobre o Senegal também. Uhum. A Ô, Milton, conta Liliane tá aí. por aí. Tá, Liliane tá tá. por aí, Ortega? Tá. Deixa Não, eu, tá deixa eu não. contar, deixa eu contar só essa aqui, Edson. Eu Vai. consegui levar uma equipe de Jocum de 18 pessoas para lá para o interior. Ah, eles ficaram um mês comigo, 2 meses. A gente trabalhou um bocado. Fizemos teatro nas escolas todas da cidade, nas ruas, em periferia, na canoa, no barco, no cipó. O negócio foi bom, viu? E eu trouxe outra equipe aqui para Manaus. Eu já trouxe 2 equipes para cá, né? Que vieram como um desafio. E o meu projeto, que é no interior agora, contempla também outra equipe. E você pode vir, se quiser, consiga a sua passagem. Aqui eu garanto para você um lugar para você armar rede, farinha para você comer e uma vara de peixe para você pescar. E muito trabalho, viu? Ô, Milton, conta aí uma história engraçada aí pra gente aí das tuas aventuras com os ribeirinhos aí. Conta aí algo assim, bem Uma diferente que história, aconteceu. uma história É, engraçada é o assim, seguinte. algo Uhum. inusitado aí. Tá. Eu estava em Codajás com uma dificuldade financeira, como sempre, né? E eu estava construindo alguma coisa. E o telefone tocou numa quinta-feira. Eu precisava estar em Manaus na sexta-feira. E tinha um cheque na igreja para me sacar. Mas eu tinha que estar na sexta. Aí eu fiz as malas, rápido. Os barcos, eles passam até no máximo 4, 5 horas da tarde. Que são barcos vindo de Tefé, Quari, Codajás e Manaus. Eles vêm de cima do rio. E eu já estava atrasado para pegar o último barco. Então eu fui assim mesmo, pô, não tem barco, mas eu vou. Aí fiquei, ó, deu 4, deu 5, deu 5:30, eu já estava querendo ir embora. Chegou um conhecido e disse: olha, tem um barco que ele passa 7 horas da noite em ponto. O nome desse barco é Deus Ajude. Ele é um barco pequeno, mas ele vem. Eu falei, então eu fico, que eu preciso estar na cidade. Tá bom, aí fiquei. Quando deu 7 horas em ponto, eu vi aquela luz no meio do rio, longe, só aquele foco. Aí eu digo, lá vem, deve ser aquele ali. E foi chegando. O foco que eu vi era grande, mas o barco era uma canoa. Muito pequeno, muito pequeno. Só de um todo, e já estava cheio. E quando eu olhei para cima, o tempo estava fechando, vinha uma tempestade. E o bichinho começou a balançar para lá e para cá. Eu digo, e agora? Eu vou ou não vou? Porque tem o risco também, né? O barquinho muito pequeno, o Solimões, ele dá uns ventos fortes. E, assim, não é muito seguro. Mas como eu estava querendo e precisava ir, ele parou e eu entrei no barco. Atei a minha rede, que era uma redinha fina, e começou a chover, mas aquela chuva torrencial, e vento, e temporal no rio, e o bichinho ia para lá e para cá. Aí eu digo, bom, eu já estou aqui mesmo, armei a rede, deitei na rede e fiquei lá, quieto. E o barco já estava todo molhado dentro, as minhas coisas molharam, a rede molhou. E quando a rede está armada, que ela não está bem segura, ela começa a balançar no temporal. O vento bate, as ondas batem, e você vai para lá e para cá. Eu desci, amarrei uma corda num punho para um lado, amarrei para o outro, e ela ficou parada, ela não mexeu.
Eu joguei o lençol e fiquei lá. Quando deu 2 da manhã, eu escutei uma zoada bem leve. Era a rede partindo. Ela partiu de ponta a ponta. E eu caí, ó. Mas foi uma queda, mesmo, uma queda. 2 da manhã. Aí eu olhei sem rede, o chão molhado. Eu tive que pegar todo o resto, a sobra, jogar no canto e dormir ali. Deu 5 horas da manhã, esse barco parou em Manacapuru, que tem acesso pela estrada. Eu pulei do barco, cheguei, peguei um táxi de condução que eles têm, e cheguei em Manaus 8 da manhã. O barco só ia chegar 2 horas da tarde. Então eu ia demorar muito, né? A grande moral dessa história, para mim, é que, de fato, Deus ajuda mesmo, né? O nome do barco era Deus Ajude. Ele me ajudou a chegar. A tempestade, a rede rasgou, a dificuldade que eu não dormi, mas ele chegou até onde eu queria que chegasse para me pegar um táxi e chegar em Manaus. E eu nunca esqueço do Deus ajude, né? Deus sempre ajuda. Não importa como, mas você chega. Não foi isso que ele disse para os discípulos? Importa que passemos para outra banda. Enquanto eles estavam no meio, o barco começou mas eles chegaram na outra banda, né? O destino é certo, né? Não tem erro. Então era isso aí, Edson. Ah, legal, cara. A gente sempre, em obra missionária, tem sempre As dificuldades. umas histórias boas, né? Dificuldade. Eu O Tony tenho, aí também vai estar contando. Nós vamos estar fazendo uma live também com o Tony, já combinei com ele, né? Diretamente do Senegal, nego. Tá E o Tony certo. também tem. Minha mulher era doida para te conhecer, Sempre ó. tem as histórias, né, Romildo? Isso mesmo. Tô aqui, ó. Eu tenho uma foto que Mas você hoje é tirou. Eu tenho uma foto que você tirou minha ainda, Tony. Que lá aparece você com aquela câmera é mesmo. na sombra. Eu digo, esse é o Tony. Tirava foto. Legal. Tony Que era o legal. fotógrafo lá da base, o Tony. Ainda, É, O Tony e o Lázaro. O Lázaro era e eles que batiam nossas fotos. Romildo, conta aí um pouco aí lá do projeto lá que tu tá fazendo, das cestas básicas aí pra gente. ok, esse projeto, devido agora à pandemia, Manaus, vocês sabem que passou por uma grande dificuldade e ainda está passando. Os números aqui são assustadores, né? Eu perdi muitas pessoas que eu conheci, parentes meus que se internaram. Inclusive tem um que saiu ontem, ainda está aqui embaixo fazendo fisioterapia. E no interior também a coisa ficou difícil. Mas a dificuldade do interior ela é 10 vezes pior do que Manaus, porque a estrutura de saúde é mais precária. Bom, esse projeto que eu fiz seria um projeto de socorro para as famílias carentes de algumas comunidades. Eu fiz um alvo de conseguir 50 cestas básicas para estar levando para ajudá-los. Por exemplo, na cidade, você consegue uma cesta básica para você, para sua família, se for 2 ou 3. Às vezes vocês passam uma semana, 15 dias, alguns até um mês com uma cesta básica. Para lá, quando você doa uma cesta básica, eles passam de 2 a 3 meses, porque eles começam a regrar, e não tem, a dificuldade de lá é muito mais difícil do que a nossa. Aqui a gente tem mercadinho, supermercado, as cidades grandes você tem para onde correr. No interior você não tem. Eles têm peixe,
e tem farinha. Alguns têm, outros não. E os alimentos básicos, como o arroz, o açúcar, o feijão, o leite, que alguns quase não nem veem, isso é mais difícil para eles. Então, esse socorro é um socorro alimentício, de comida. Eu recebi algumas ligações de lá, e para algumas comunidades que ficam mais longe da cidade, eles não têm muito acesso às coisas da cidade. E esse projeto ele contempla não a cidade, mas as comunidades fora. O lugar, o ponto que eu tenho de chegada lá é Codajás, que é a cidade de 10 mil habitantes. E o lugar que eu quero levar é mais além. Eu tenho um mapazinho, eu acho que eu mandei para o Edson. Romildo, só um minuto. É quanto tempo de barco até chegar lá? Eu vou chegar nessa parte. Tem um braço do rio que tem 10 comunidadezinhas, só em um braço. De Manaus até a cidade onde eu vou, são entre 20 a 23 horas de barco. Mais para dentro são mais 2 horas. São aproximadamente 25 horas de barco. Só que a logística para transportar, ela se torna mais difícil. Aí o que eu fiz? Eu comecei a arrecadar para comprar esses alimentos na cidade de lá. Só que essa semana eu liguei para saber preços e as coisas foram para cima. Uma lata de óleo de 9,50, não tem condição de pagar 9,50 numa lata de óleo. Arroz de 7. E aí vocês sabem como os preços das coisas ficaram. As coisas ficaram mais caras agora. Mas eu consegui para comprar 25 cestas de 50 que eu pretendo levar. Eu ia essa semana. Aí não deu para ir porque eles fecharam também o acesso. Existe um risco de quem está viajando de Manaus e de quem está vindo de lá. Eles estão com medo de que a gente leve uma variante daqui e traga outra de lá. Para mim não tem muito esse risco, né? Eu tive Covid o ano passado, mas eu não creio assim que a gente vá transportar vírus agora, né? O que tem é o que está aí. A gente sabe que Romildo, Fala, você teria um preço, um valor redondo de uma cesta básica? Quanto é uma cesta básica? Sim, eu fiz aqui em Manaus, eu cotei de R$ 75 aqui em Manaus. Mas lá no município já foi para 90, porque eles levam daqui para vender lá. Só que eu estou querendo negociar com um irmão que tem um mercadinho lá, para ver se ele faz um preço melhor. A gente paga e ele faz um preço melhor para a gente. Talvez gire em torno de R$ 80. 2 açúcar, 2 café, um óleo, um macarrão, coisas básicas mesmo. Seria isso aí, Tony. Eu creio que até 80 eu vou ver se eu consigo fechar com ele lá. Eu passei para o Edson um folder. Obrigado. Passei um folderzinho para o Edson que tem uns números de Pix e tem até Pix internacional. Não é Pix, tem o número de um Swift, né? E você conhece bem. E seria para quem quiser doar de fora, mas eu não consegui mandar para fora, não, para ninguém de fora ainda. Os meus contatos ainda estão muito restritos. O Edson é que está me dando essa força aí, ajudando mais um pouco, né? Mas é isso aí, Tony. Alguma mais, Edson? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Romildo? Fica à vontade, pode abrir o microfone e perguntar.
Se não tiver, opa, não é bem uma pergunta, mas eu gostaria de colaborar com, com uma ou mais cesta básica, daí se você enviasse para a gente como que a gente manda a colaboração para você, eu gostaria de participar. ok. O Edson pode passar o meu número para você depois de WhatsApp, e aí eu mando para você que eu tenho um folderzinho com uma foto, aí tem o número de 2 Pix lá. Você pode fazer um Pix. Ok? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí. Viu, Edson? Passa o número dela para mim depois. Tá ok. Eu mando. Aí a gente faz essa. Romildo, o barco, vamos supor, tu gasta quanto? O valor que tu paga, quando tu passa quanto tempo lá e quanto é que é o teu gasto, assim, de viagem, de hospedagem, de comida? A minha despesa, ela gira em torno de 400 a 500 reais. A última vez que eu fui ver as passagens, devido ao preço do aumento de gasolina, passagem que era 100 reais, ela foi para 150 reais. Então, aumentou um pouco. E, assim, minhas despesas básicas, né, gira em torno, ida e vinda entre passagens, gira em torno de 400 a 500 reais, né? E esse dinheiro eu não incluí também, né? Eu ainda não consegui. Eu estou vendo se eu consigo levantar alguém que me dê a ida e a vinda, né? Eu creio que eu passo uma semana agora quando for, né? Até porque eles estão restringindo muito o tempo, né? Eu tenho acesso na cidade, mas eu não tenho no interior. E o governo ele começou a monitorar, né, também. Assim como eles fecham as vias, rodovias, eles fazem nos rios, né? Quase que a mesma coisa. Enquanto não amenizar os números da pandemia, a gente vai ficar assim, restrito. Dentro da cidade, eu tenho um terreno. E dentro das comunidades, eu quero ver se eu consigo um outro terreno. Qual é a minha ideia para lá? Eu não quero plantar uma igreja agora. Eu quero começar uma base missionária. Uma base missionária para dar apoio a essas 10 ou 15 comunidades, que eu acredito que tem até mais. Tem os braços do rio, quando enche, você consegue ter uma ideia mais ampla do campo. Aquele mapa que eu te enviei, aqueles braços do rio, é o que a gente conhece. Mas a ideia é plantar uma base missionária, tanto na cidade para ter apoio. Se tiver alguém que queira vir, mais 3 pessoas, a gente tem onde ficar. A gente tem como fazer uma logística para acolher pessoas. Eu sei que tem gente que quer vir. Eu já trouxe gente de fora, assim, né? E quem vem sempre quer voltar depois, porque o Amazonas ele é mais ou menos o estilo da África, né? Sim, Tony. Pode falar, Tony. Nesse momento, você está só... Oh, perdão, meu... nesse momento, você está só ou você tem uma equipe com você? Como que está? Você está sozinho? Você está trabalhando com igreja ou com organização? A minha equipe é a seguinte, Tony. Aqui em Manaus, eu tenho um pastor que me apoia, a igreja local, é uma igreja de um bairro, é uma igreja que tem pouco recurso, quase nenhum, para ser mais sincero, mas eu estou ancorado ali. No interior, Codajás, é que eu tenho o apoio dessas crianças que eu
evangelizei, que cresceram e que são os membros da igreja de lá. Então, lá eu conto com uma equipe que eu estou formando de jovens entre 27 a 30 anos, que eram os garotos, que a gente começou o trabalho, né? Mas a ideia, Tony, é o seguinte, é pegar esses garotos de lá, essa equipe de lá, trabalhar com eles, ensiná-los, e a gente ir para os rios e fazer discípulos lá. Levar de Manaus ou de alguma outra parte do Brasil apenas para dar aquele apoio, aquele suporte. Mas o que eu quero é que os que são de lá deem continuidade ao trabalho e consigam e saiam avançando nos rios, né? Para isso a gente tem que discipular os da cidade, os de dentro dos lagos, e aí a gente vai entrando. Isso dando apoio nas pequenas igrejas locais que tem, sendo parceiros dele e fazendo o reino crescer juntos, né? Assim, eu não tenho mais aquela ideia, Tony, depois de plantar essas igrejas aí, de me limitar a plantar uma igreja. Eu quero plantar uma base missionária e trabalhar com missões dentro dos rios e avançar. Fazendo discípulo e avançando. E, de preferência, que os discípulos de lá avancem. Porque vai chegar um dia que eu vou estar velho, cansado, né, Tony? E aí alguém já tá tomando conta. Mas eu não tenho, Tony, assim, um apoio financeiro. Eu estou há 8 anos sem um sustento mensal, sem um trabalho fixo, mas fazendo missões. Com os poucos que chegam, né? Chega um pouco, a gente vai fazendo. Apareceram algumas coisas para me fazer, mas não eram coisas de Deus, assim. Então eu não quero fazer aquilo que Deus não me mandou fazer, que eu tenho medo, viu? A gente sempre se dá mal, né, Tony? Quando faz o que não é para fazer, né? É bom a gente não ter, tá com pouco, mas tá fazendo o que Deus mandou fazer. A gente é muito mais feliz, né? Correto? Verdade. Tião, tu quer fazer uma pergunta? Fica à vontade aí, meu querido. Ô, queridão, obrigado. O que eu queria perguntar, Romeu, hoje, dentro do que você está trabalhando, né? Eu sei que você está com essa questão de uma base reduzida, junto de uma igreja com pouca condição e tudo mais. Quantas comunidades você consegue acessar e dentro dessa ideia que você está colocando de bases missionárias, como é que você pensa em fazer? Melhora para mim esse entendimento, porque fala sobre alcance da palavra de Deus, né? Fala sobre alcance da obra de Deus mudando a vida das pessoas. E assim, é um pouco meio numérico, talvez, o que eu estou te perguntando nesse momento, porque assim, a base espiritual a gente já sabe que você tem trabalhado, que é ter feito TD, ter feito várias bases em cima do que a Jocum já ensina, do que a Jocum já entende como movimento, né? Acredito que isso vai perpetuar. Mas uma questão assim, só para eu entender, porque, por exemplo, eu sou do Rio. Quando eu falo de um rio que dá acesso a outros rios aqui, eu só penso em um que é o São Francisco, que é beirando a nossa geografia, né? Quando não, aqui no Rio, a gente vai ver os rios se tornaram valão. Não tem acesso nenhum de barco. Então, assim, eu já tive conhecimento com algumas pessoas aí de Manaus, já tive próximo a eles, bem próximo, mas eu queria entender essa estrutura do que você está falando, porque, por exemplo, é como se eu pegasse uma rua que entrasse por um estreitos desse e encontrasse várias
comunidades de base e sem acesso, né? É isso que você está falando para mim. Isso é no meu imaginário. Mas como seria esse alcance? Né? Essa é a grande questão. Sebastião, né? Sebastião. Isso, é Sebastião nos 5 minutos, né? Depois vira Tião, mas está tranquilo. Tião para os íntimos, né? Sebastião, é o seguinte, eu trabalhei no Rio. O meu prático, o primeiro mês foi no Rio, foi em Belfor Roxo, na Baixada. Depois eu trabalhei na José Higínio, no Rio também, que já é Zona Sul, né? Sim, conheço. São dois polos ali, né? Mas assim, eu trouxe uma equipe daí, veio um carioca também, muito gente boa, ainda somos amigos, grandes amigos. O Daniel, ele se encantou muito, e ele gostou muito de comer peixe, viu? O cabra é bom de comer peixe. Mas, assim, quando a gente fala da estrutura dos rios do Amazonas, ela é muito complexa mesmo. Por exemplo, agora, essa época de cheia, o Amazonas, os rios, os principais, são 3. O Rio Negro, o Rio Solimões e o Rio Amazonas. Tá? Eles são a extensão, eles são aquelas grandes vias que tem na cidade. São aquelas grandes vias da cidade, não tem aquelas vias onde os carros... As grandes avenidas. Então, eles são as grandes avenidas. Os braços dos rios são aquelas vielazinhas que vai entrando para os becos, que vai entrando para as pequenas comunidades, que entra para a favela. Ou seja, você tem uma avenida, um grande rio, e é grande mesmo, porque os rios aqui eles são muito grandes. Quando você anda, tem viagens aqui que você passa 15 dias, noite e dia no barco. Você já imaginou 15 dias? Os rios aqui, o Solimões, que é onde eu trabalho, chamado Médio Solimões, aonde eu vou, ele fica entre Tefé e Quari, e Codajás, que são os pontos. Mas esse rio, ele vai até a Colômbia. Esse rio também ele funciona como uma grande via onde o tráfico impera. É nesse rio que existem os piratas, né? Tem muita coisa ruim nos rios trazida pelo tráfico da Colômbia. Mas essas comunidades que eu estou falando, elas ficam próximas de lancha. A lanchinha, aquela lanchinha, é como se fosse o carro dentro do rio. Você consegue ir de uma comunidade para outra comunidade em 30 minutos, em 20 minutos, em 15 minutos, em 2 horas e até 3 horas. Então, são pequenos focos de comunidade nos rios, em um mesmo braço do rio, em uma mesma extensão. Entendeu? Deu para pegar aí a ideia? Você tem pequenas comunidades, pequenas, em um espaço de tempo de viagem de 15, 20 minutos. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho em uma comunidade e você tem estrutura para trazer outras pessoas para aquela comunidade, você consegue fazer um grande movimento em um local só, desde que tenha como trazer pessoas ali, né? Então, ao mesmo tempo que é longe, elas se tornam perto, quando você tem a locomoção, né? Uma das coisas que meu projeto contempla é uma lancha, justamente para fazer transporte nos rios e ir trabalhando.
A base, ela fica no centro. A base é no centro desses rios. O Edson tem um mapa que eu enviei para ele, é um desenho. Esse mapa nem no Google ele tem, a gente teve que criar, que são das comunidades desse local, dessa localidade. Agora, uma informação assim, para você ver como é complexo o Amazonas. O Amazonas contabilizado, ele tem aproximadamente 64 municípios. São 64 mini-cidades, municípios, cidades. Agora, para cada município dessas cidades, existe aproximadamente, numa média, entre 10 a 20 pequenas vilas que fazem parte daquela comunidade, para você ver a extensão daqui. Quando você pega o mapa e olha os rios, eles detalham apenas aquela grande avenida, com alguns pontos, com alguns focos. Mas as comunidades que ficam dentro da mata, você não consegue ver, a não ser que você pare numa comunidade, faça um mapa e vá com alguém que conhece. Deu para entender, Sebastião? Ou complicou mais? Não, para mim ficou tranquilo. Eu conhecia a comunidade, a base de Xerém, da Jocum. Não sei se você já ouviu, mas eu fui para lá, que foi o meu primeiro convite para missões, e trabalhei algumas coisas com eles. Para mim dá para entender sim, sabe, meu amigo? Não me é assim estranho, mas assim, a questão é exatamente isso. Eu até falo sobre comer peixe, eu sou bom de comer peixe também, pode convidar, fica à vontade. Mas o que acontece? É exatamente isso, né? Eu vou contar uma história aqui, Edson. Onde você quer colocar a base, né? Então dá acesso para 20 pequenas comunidades, né? E aí as comunidades, no caso, tem uma quantidade de famílias, de 20 famílias, correto. 20 a 30 famílias. Perfeitamente. Show, é isso. É isso aí, é isso mesmo. Beleza, cara. A base missionária de Jocum aqui em Manaus, ela tinha, eu não sei se ainda tem, um barco chamado São Mateus. O ano que eu estava em Guadalajara, acho que no ano 2000, 2001, 2002, por aí, a base fez um desafio de subir até a Colômbia, pelo rio, e parando em todas as cidades. O problema é que não tem diesel, né, para andar. O Jocumeiro não tem grana para estar botando, e é muito diesel. E aí a estratégia que o irmão conseguiu foi parando e falando com cada prefeito, e os prefeitos foram ajudando ali um pouco, cada um dava um pouco. Acho que ele dormia pelo beiradão também, parava o barco, e eles conseguiram fazer uma viagem missionária de Manaus até Colômbia, né? Mas foi aquele vai e vem, né? Eles devem ter durado uns 2 meses para ir e vir. Tanto pela parte logística, né? Parando, alimentação, diesel, como pelo cansaço também, né? Que são viagens assim que cansa muito. Mas que bom aí, Sebastião. Quem sabe você não veio aqui com a gente. Pois é. Pessoal, nós chegamos agora a 1 hora de live, então, Romildo, cara, dá aí tua... os finalmente aí, né? Agradecer o pessoal. Que alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. A gente queria agradecer aqui a presença do pessoal e principalmente o Romildo. Eu quero só falar 5 minutos aqui, Edson, de 2 textos bíblicos, muito rápido, que tem relações com a obra missionária, né? E com aquilo que Cristo mandou a gente fazer. E nesses 2 textos, há uma preocupação dos discípulos, que eu acredito que também seja
a preocupação da igreja hoje, e é a preocupação com o fim. Como é que vai ser o fim? Está todo mundo querendo saber como será o fim. E no primeiro texto, que está em Mateus 24, no verso 3, um discípulo pergunta: que sinais haverá da tua vinda e quando será a consumação? Cristo fala alguma coisa sobre a destruição do templo, mas ele estava querendo saber exatamente como seria o fim, como seria a consumação. E aí Cristo responde no texto de Mateus 24 com 3 coisas que são muito interessantes. A primeira delas é ele dar uma visão cosmológica dos acontecimentos, de guerra, fome, aquela coisa que a gente já conhece. Ele diz, olha, vai ser assim, quando vocês ouvirem isso, essa é a primeira ideia que Cristo fala para ele, respondendo essa questão. A segunda, ele dá uma visão de perseguição da igreja. Vocês serão perseguidos, odiados. Essa é uma visão eclesiológica. E a terceira, ele dá uma visão missiológica, que é Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. No meio do texto, ele introduz missões. A igreja se preocupa com os acontecimentos finais, mas ele mostra a proposta de Cristo, a proposta dele para a igreja, e é continuar aquilo que ele foi chamado para fazer. Assim como o Pai me enviou, também envio vocês. E o outro texto está em Atos capítulo 1, e verso 6, que é um texto antes da ascensão, antes de ele subir aos céus. Alguns discípulos perguntam também, será agora que o Senhor vai restaurar o reino? Quando é? Tem sempre uma interrogação da igreja, né? E aí ele diz para não se preocupar e entra com Atos 1:8. Mas, tem o maisinho, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, ele empurra os discípulos a testemunharem. Porque quando a gente fica com a mentalidade só nos acontecimentos e nas desgraças do futuro, a gente esquece o foco missionário. E o foco missionário é evangelizar, é pregar até que ele venha, a tornar-se testemunha deles. O termo usado em Mateus 24, e esse evangelho será pregado, pregar, vem da palavra querigma, de pregação, de falar da obra de Cristo, será pregado. Como testemunha, vem martíria, vocês se tornarão mártires até os confins do mundo. Ou seja, a ideia de Cristo para a igreja, dentro desses 2 contextos, foi tirar essa preocupação. Tem muito crente aí ficando maluco com escatologia. A escatologia existe, ela é bíblica, sim, mas a ordem que ele deu é diferente. Não é a ordem para mim me preocupar com algumas coisas, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, né? A primeira delas é por que pregar? Não por que fazer missões. Por que a gente tem que pregar e por que fazer missões? Primeiro porque é uma ordem, é um mandamento e é um privilégio. É um privilégio porque aqueles que pregam e aqueles que vão, eles se tornam cooperadores com Cristo. Nós nos tornamos embaixadores. É um privilégio maior. É ordem porque ele mandou. É mandamento que tem que ser obedecido. A segunda pergunta é o que devemos pregar? Temos que pregar
Cristo, temos que falar de Cristo, da obra redentora de Cristo. Paulo diz que temos que pregar Cristo e esse crucificado. A terceira coisa é, devemos fazer, e aqui é um ponto que eu queria deixar para os irmãos pensar também, devemos fazer ações sociais junto com a evangelização? Essa é uma grande questão. A ação social, ela não é evangelismo. A ação social é um braço da missão. Ela é uma ilustração da missão. Cristo, em Mateus 25, usa um discurso, um termo ali, de ele como rei, perguntando aos da direita, né? Ele vai chamar os que estão da direita e dizer: vinde, tomem posse do reino que está preparado, porque tive fome, vocês me deram de comer, estava nu, estava enfermo, aquele textozinho das boas ações que o cristão deve fazer. E ele vai fazer isso também para os que estiverem à sua esquerda, que não são os filhos do reino. Portanto, a ação social, ela não é evangelismo, mas ela é uma ação da nossa fé. A Bíblia é cheia de mandamentos e de textos onde Deus nos manda cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Quem tem fé entende esse contexto. Então, a palavra, ela vai junto com a ação social, mas nunca você pode pensar que dando uma cesta básica é tudo. Para as pessoas que eu geralmente faço uma ação social, eu tenho uma palavra de Cristo para elas. E eu explico por que eu estou ali. Eu estou ali como enviado de Deus. E aquela ação social, ela faz parte da minha missão. Eu acredito que toda a igreja, deveria ter muito mais ação social junto com a evangelização. Porque em lugares, principalmente que eu ando, eu vejo coisas muito estranhas. Gente com fome e pessoas que poderiam ajudar estão apenas as evangelizando, entre aspas. Então, a gente tem que procurar fazer as duas coisas. E para quem a gente deve pregar ou até onde fazer missões? Temos que fazer até os confins da terra. Os dois textos falam disso, tanto Mateus 24, 14, como Atos 1, 8. Nós temos que ser, o nosso alcance tem que ser até os confins da terra. E não há como limitar esse alcance. O evangelho é para todos, sem exceção. Não há exclusão. A gente não exclui ninguém. O reino de Deus, ele precisa chegar até os confins da terra. A palavra tem que ser pregada, a mensagem tem que ir, a evangelização tem que chegar. E se ela chega com um braço forte da ação social, quem vê se torna, às vezes, muito mais acessível. Eu já fui para lugares para falar de Cristo e a pessoa estava com fome. E aí, assim, a gente nota, não tem muito o que fazer. Então, ali você tira algum real do seu próprio bolso e vamos almoçar, e depois a gente começa falando de Cristo. E são duas coisas que precisam ser feitas: palavra e ação social. Ação social, palavra. Nunca uma a parte da outra. Essa é sempre uma preocupação, entre aspas, de Deus no Antigo Testamento. A gente tem que cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. E se tivermos que fazer o bem a todos, façamos principalmente as da família da fé.
É isso que a Escritura nos manda fazer. Eu sou grato aí ao Edson, aos irmãos que ficaram esse tempo aí ouvindo. A minha oração é para que Deus produza no seu coração esse fervor missionário, uma chama. Essa é uma chama que não se apaga. Aqueles que Deus chamou, eles irão continuar, eles irão fazer, não importa a dificuldade. Nesses anos agora eu já tive muita dificuldade por trabalhar quase que sozinho. Quase todos os meus parceiros saíram. Mas o meu parceiro maior é Cristo. Ele não me abandona. E Deus tem me dado uma alma incansável para fazer isso. O Edson perguntou logo no começo sobre o meu chamado. Eu deixei para falar agora no final. Eu estava quase para morrer. E uma das coisas que eu pedi a Deus naquele dia, naquela madrugada, eu estava aproximadamente uns 6 dias sem dormir, fumando um baseado de quase um metro, né? Eram aproximadamente umas 4 da manhã. Eu estava sujo, fedorento, sem esperança, querendo morrer. Eu olhei para o céu aquele dia, o céu começava a se abrir, o dia começava a clarear, e eu não conhecia Cristo, mas eu pedi a Ele que se Ele se revelasse para mim, se Ele me tirasse daquela vida, daquela situação que eu ia morrer, eu sabia disso, ou então eu ia preso pela vida que eu estava vivendo, eu pedi a Ele uma coisa só: se o Senhor me tirar daqui, eu não quero saber mais de nada, eu quero só andar contigo, eu quero te servir até o último dia da minha vida. E foi assim, desde aquele dia até o dia de hoje. Eu vou fazer esse ano agora 54 anos. É possível que eu ainda tenha mais 30. É possível que eu tenha mais 20, mais 10, a gente não sabe o dia aqui. Mas o desejo que eu tenho é que esses restantes de anos eles sejam gastos na obra missionária em prol do meu próximo. Porque ficar rico aos 54 anos, ter uma vida boa, ter regalias, qualquer um quer. Mas garanto a você que não é o meu sonho. Eu tenho outros projetos e a minha vida, para mim, ela é melhor servindo a Cristo. Porque com Ele eu tenho paz. E eu nunca esqueço do dia que eu fiz esse compromisso com Ele. E eu sei que foi Ele que me tirou, porque eu não tinha nenhuma possibilidade de sair. Muitas pessoas que olhavam para mim diziam que eu ia morrer, eu não tinha chance nenhuma. Talvez você conheça alguém na sua rua, você tenha um primo, uma prima, um irmão, parente que seja drogado, como a gente diz, seja da bagaceira, né? Já passou por tudo. Esse aí, você já pregou e alguém já pregou e parece que não. Existe solução em Cristo. Cristo é a solução. E eu nunca esqueço desse dia e quero trazer isso sempre comigo. Servir a Cristo, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu. E glória a Deus por isso. Fico grato por vocês aí, guarde isso no seu coração. Se alguém quiser meu contato, depois o Edson passa. E aí a gente interage mais, viu? Deus abençoe, guarde a sua vida em Cristo e lhe aqueça o coração para a obra missionária. Amém? Glória a Deus, hein? Amém. Pessoal, as redes sociais do Romildo é Missão San com N, San Peregrino, no Facebook, no Instagram. Deixa eu só explicar uma coisinha aqui, Edson.
que rede social, eu sempre digo para algumas pessoas, rede social não é igreja. Às vezes você põe uma música lá, alguma coisa, aí alguém pula, irmão! E assim, é lógico que a gente tem que procurar proclamar o evangelho. No meu perfil, que é com o meu nome, Romildo Batista, que é um perfil que eu uso para divulgação de teologia reformada. Eu gosto de teologia demais. Eu ensino teologia. Eu acho que a gente tem que aprender teologia. Quando eu vou para o campo, que eu abro a Bíblia, é para ensinar a Escritura. Então, se você vê na minha página de perfil, Romildo Batista, você vai encontrar muita coisa lá, assim, de teologia. E eu proclamo. São coisas que eu creio. É pessoal. Esse perfil eu criei também com pessoas que eu não conheço. Tem 2.400 seguindo e tem quase 5.000. O Facebook nunca deixa a gente crescer muito nesse sentido. E existem compartilhamentos de artigos e de frases de efeito, de coisas que eu escrevo e publico, que já alcançaram 200, 300, 500 compartilhamentos, 20 compartilhamentos, 10 compartilhamentos, 30, 100. E eu acredito, porque eu recebo muitas mensagens por fora de pessoas que aprendem com alguma frase, com alguma coisa, às vezes, que a gente põe, e as redes também, elas conseguem alcançar, tem um alcance grande. Você espalha o evangelho. E a ideia é essa. As redes sociais, para mim, eu uso para proclamação do evangelho. Põe uma fotinha ali ou uma coisa, mas assim, o meu objetivo é esse. E a página da missão é San Peregrino, que é S-A-N. A missão San Peregrino. E é uma página que eu criei, tem algumas informações da missão no interior, tem um pequeno esboço do projeto, de algumas coisas que a gente vem orando, dos quais uma lancha faz parte. E eu quero que você ore por isso. E a gente precisa de uma lancha para navegar naquelas pequenas comunidades que eu estava falando para o Sebastião há pouco. Então, coloque isso sobre oração. Eu creio no poder da oração. Teologia se faz com vida, teologia se faz com oração, e sem oração a gente para, né? Então, eu tenho fervor no coração, mas, assim, eu espero que você visite essas páginas, se você não tiver. Eu coloquei o Edson para administrar essa página comigo. Se você entende de internet alguma coisa e quiser ajudar a gente a melhorar algumas coisas, fale comigo, fale com o Edson. Eu preciso de um design eu criei lá a gente criou uma imagem na capa e eu preciso criar alguma imagem também para o perfil, para caracterizar a missão. Porque ali são artigos missionários e a gente quer usar isso para a glória de Deus. Amém? Eu falo muito, se deixar, viu, Edson? Amanhã, só um recado. Amanhã, 10 horas da manhã, eu vou estar fazendo uma live missionária na página do Átila Messala. Quem quiser olhar, 10 da manhã. E vai ser mais missiologia mesmo, com alguns textos bíblicos e algumas coisas assim que a gente pretende também conversar nessa live no
Facebook. Eu botei hoje na minha página lá. Agradeço demais ao Edson, viu, Edson? Demais mesmo. Vou orar para que você venha aqui ainda para a gente ir de canoa ainda, remando, pescar, trabalhar, falar de Cristo. A minha oração é para que a gente se torne parceiro e as coisas caminhem. Assim que melhorar mais aí as idas e vindas, Cristo te abençoe, a tua casa, a tua família. E bora caminhar. Obrigado pela chance aí de ter me dado. Oportunidade eu tenho pouca. Eu falo demais, mas tem pouca gente que parece que não gosta mais muito de ouvir, né, Edson? Tá bom, Edson? Um abraço aí. É isso, cara. A gente tá aqui para ajudar mesmo. Tony, tu tá por aí, nego? O Tony faz a oração final. Tony fazer a oração final aqui em francês, lá do Senegal. Francês? Acho que o Tony deve estar dormindo na hora dessa. Lá deve ser umas horas já, né? Então vamos nos despedir. Eu vou orar, agradecer o pessoal que ficou aqui. Sigam as redes sociais aí do Romildo. Romildo, eu não entendo nada de rede social, mas a gente vai bagunçar as coisas, vai dar certo. Viu? Vai dar certo. Alguém aí Amém. que entende? Alguém que entende aí? O Tião aqui. Tião, tá. Pronto, nego. Faz uma oração aí, nego, pra gente. Beleza. Prazer tremendo estar com vocês. Eu tive que dar uma saidinha rápida, mas voltei para pegar o amém aí do Romildo, né? Prazerzão, Romildo, te ver novamente. Edson, um abraço nosso aqui do Senegal, tá? Vamos orar, eu vou orar em inglês aqui para vocês aqui. Amém. Que é a nossa praça, né? Tá? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos porque o Senhor é o Senhor da obra, Senhor Deus. O Senhor não somente nos comissiona, nos ordena, nos comissiona, mas o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado porque as suas promessas, elas são certas, Deus, de que quando nós obedecêssemos o ID, o Senhor permaneceria conosco até o fim dos tempos, Senhor Deus. Obrigado pela obediência do Romildo, Senhor. Obrigado pelo companheirismo do Edson, Deus, e todos esses irmãos que estão aqui reunidos hoje para falar de missões, Deus, do teu trabalho, daquilo que o Senhor colocou no coração do Romildo, que tem espalhado ali entre os ribeirinhos. Pai, nós oramos por mais unção, Senhor Deus. Nós oramos por mais presença do Espírito Santo ali, Senhor Deus, transformando vidas entre os ribeirinhos, Pai. Nós oramos por um movimento de salvação entre os ribeirinhos, Pai. Batismo de paixão por almas também na igreja brasileira, Senhor Deus. Nós oramos por isso. Oramos para que essa noite seja uma noite de perturbadora, Senhor Deus. Que tudo que o Romildo compartilhou conosco perturbe o nosso coração e nos desperte, Senhor Deus, para o ídolo do Senhor. Deus, eu oro por mais graça sobre cada um de nós. Eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Tony. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Abraço para todos. Abraço, nego. Tchau. Abraço, Deus abençoe. Deus abençoe muitíssimo. Ah, princesa. Coisa boa, família linda. Abraço. Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau.